Campeonato Brasileiro vai ficar em mãos estrangeiras? É sobre isso que nós vamos falar na coluna PokerCast, lembrando que ela chega a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você confia. Mude já para H2Bet, conheça a aba de Super Odds. Clicando pelo link, você apoia o nosso PokerCast. Apostas são para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. Dá uma olhadinha no ranking atual do Campeonato Brasileiro de Pôquer. Você está vendo aí na tela, no ranking geral, temos o colombiano Carlos Serrano na liderança, com 7.040 pontos, seguido por Sebastián Fonseca, também colombiano, na segunda colocação. Um tanto distante está meu amigo querido, cracaço, já campeão brasileiro, Geraldo César. No ranking High Roller, o mesmo colombiano continua também com uma importante vantagem, 7.555 pontos. Segundo colocado, também colombiano, o Sebastián Fonseca, 5.164 pontos, e cracaço, Super Paulo Joanello, na terceira colocação com 4.412 pontos. E por último, no ranking de jogador estrangeiro, naturalmente não teríamos brasileiros e, naturalmente, os dois jogadores colombianos aparecem na ponta do ranking, como você está vendo na sua tela. Eu fiz uma coluna aqui no nosso canal do PokerCast, lá no começo do ano, no começo desse projeto, falando sobre os títulos dos jogadores estrangeiros aqui no Brasil. Eu não tinha a menor intenção de ser mãe de Ná, de prever o futuro com aquela coluna, e a gente especulou muito por que os jogadores estrangeiros vêm aqui e ganham tanto. A analogia pode ser feita com o número de brasileiros que vai para a WSOP. Tanto os brasileiros na WSOP quanto os estrangeiros aqui no Brasil, eles estão em muito menor proporção, mas os jogadores que viajam para correr circuitos ou disputar torneios internacionais são naturalmente o melhor que cada país tem a oferecer. Então, do mesmo jeito que a gente vence de forma desproporcional lá no exterior, é meio natural que os jogadores estrangeiros venham para cá e vão vencer numa proporção maior do que o nosso field, que em grande parte envolve os jogadores recreativos e os jogadores profissionais. Agora, aí a gente tem que pensar o seguinte: faz sentido, com tantos craques brasileiros, que dois colombianos vão vir aqui fazer a festa? Olha, a grande verdade é o seguinte: por mais que os colombianos tenham qualidade, o field brasileiro é também muito fora de série, então isso faz merecer mais aplausos para os dois jogadores colombianos que se destacaram tanto aqui no nosso Campeonato Brasileiro. E a gente para pensar o seguinte: quais as vantagens e quais as desvantagens de um título colombiano em solo brasileiro? Começando pelas vantagens, claro que é emblemático que o BSOP tenha um campeão colombiano, ou melhor, um campeão estrangeiro, no ano que ele vence lá no Global Poker Awards, o maior prêmio Oscar do poker, como o maior circuito do mundo, mid-major, a gente ter um jogador estrangeiro ganhando. Enfim, isso decreta de vez a internacionalização do nosso circuito, o que pra gente já é bem óbvio que vem acontecendo há um bom tempo. Não só pra gente também, né? Pro Global Poker Awards e pro mundo inteiro, o BSOP vem sendo reconhecido sem parar. E qual a grande desvantagem de um campeão estrangeiro em solo brasileiro? Vamos e convenhamos, é um tanto triste a gente ter um campeonato brasileiro com tantos craques, o Brasil, que é o país do pôquer no mundo, que nas séries online faz chover. Claro que a gente torce pelos jogadores brasileiros e preferíamos que o título ficasse por aqui. Mas a gente pode pensar o seguinte: poxa, mas aí a gente vai ter o embaixador para 2026, atual campeão, que não vai estar frequentando o circuito brasileiro? E se eu pudesse chutar, eu diria que isso não pode estar mais longe da verdade. Afinal de contas, é claro que se o Serrano for o grande campeão brasileiro, ele vai vir para cá no ano que vem, vai frequentar o circuito brasileiro e um dos prêmios que ele vai ganhar pelo título será a hospedagem em todas as etapas do Campeonato Brasileiro. Não dá para imaginar ele não frequentando o circuito no ano que vem. E o que vai ganhar o campeão brasileiro de pôquer, o campeão do ano do High Roller e o jogador estrangeiro do ano? O campeão brasileiro ganha um relógio personalizado pelo Pedro Youssef, o joalheiro Pedro Youssef, que vale $1,5 milhão. O campeão do ano de High Roller vai ganhar também um relógio personalizado pelo próprio Pedro Youssef, que vale R$ 500 mil.
reais. Eu falei dólares, se eu falei dólares ali, são 1,5 milhão de reais, R$500 mil e o jogador estrangeiro do ano ganha também um relógio. Nesse caso, o relógio vai valer R$300 mil, ou seja, R$2.300.000 é o que vai ganhar o jogador caso ele seja campeão dos 3 rankings. É um dinheiro extraordinário e caso ele não seja um cara adepto dos relógios, ele vai poder abrir uma relojoaria, uma joalheria para ele lá na Colômbia. Por fim, vale o registro que no ranking do Omaha desse ano está na liderança com a boa vantagem, 3.721 a 2.250 pontos contra o Lúcio César Camargo Antunes, que já foi campeão brasileiro também, o chileno Alex Manzano, jogador que foi campeão do LAPT lá na pré-história do pôquer e está brilhando, ou seja, pode ser que os estrangeiros venham aqui no Brasil e façam barba, cabelo e bigode, mas falta um BSOP Millions inteiro pela frente e isso só vai ser decidido lá no final. Tá difícil, mas temos chance. Aqui fecha a coluna PokerCast, lembrando que essa coluna é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você já conhece. Se você joga poker, provavelmente você gosta de fazer uma aposta. E se você faz apostas, por que não apostar com quem você já conhece, com quem apoia o poker? Corra já para H2Bet, clique pelo nosso link, que você vai estar apoiando este canal e mais. Apostas são para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. Valeu, até a próxima coluna. Vamos que vamos!